Vamos lá, meus amigos, para mais uma súmula de número 74, que trata da confissão no processo do trabalho e que possui 3 importantes incisos. Vamos analisar cada um deles. Então, vamos imaginar aquilo que acontece no dia a dia da Justiça do Trabalho. Temos a audiência hoje, vai ser feito o pregão, as partes vão comparecer, o juiz vai perguntar se tem acordo, não tendo, teremos ali a produção da defesa e logo após partiremos para a produção das provas, para a fase de instrução. O que geralmente acontece, o juiz ele vai inquirir as partes e uma parte pode perguntar a outra, pode requerer ali o depoimento pessoal da outra. Só que imagine o seguinte, por qualquer motivo, deferimento de uma prova pericial, por exemplo, foi marcada uma nova audiência. Na audiência de hoje não houve aqui o depoimento, a inquirição, o depoimento das partes. O juiz deferiu a prova pericial, designou nova audiência. Designou nova audiência, só que constando expressamente a intimação das partes para comparecerem àquela segunda audiência para depoimento pessoal. Então, nós já saímos dessa nossa audiência de hoje sabendo que na próxima haveria o depoimento pessoal das partes. Nós fomos ali intimados expressamente sobre isso. Quando eu intimo uma parte para comparecer a uma nova audiência e prestar o depoimento, o que acontece se ela falta? Se ela faltar, por ter sido intimada, haverá confissão sobre aqueles fatos narrados, a chamada confissão ficta. Vejam que não foi a confissão real, ela não confessou, não saiu da boca dela, mas houve uma confissão ficta na medida em que ela faltou aquele depoimento. Essa primeira informação consta no inciso 1 da súmula 74. Vamos à redação. Vejam que eu tenho, aplica-se a confissão, a parte que expressamente intimada com aquela cominação, com aquela pena, não comparecer à audiência em prosseguimento na qual deveria depor. Cominação é pena, então se eu fui intimado expressamente com a pena de confissão, caso faltasse, nós teremos a aplicação da mesma. Num primeiro momento, o que acontece, pessoal? Se eu tenho a confissão ficta, eu não preciso produzir prova para a demonstração do fato. Então, se houve a confissão ficta sobre o fato do Bruno trabalhar em jornada extraordinária, no primeiro momento eu presumo que aquele fato ele é verdadeiro e não preciso mais produzir prova. Agora, e a prova que já foi produzida? E a prova pré-constituída? Os documentos que foram juntados no processo, eles servem para demonstrar o contrário daquilo que se tem com a confissão ficta? Será que o juiz pode utilizar aquela prova pré-constituída, aquela prova que está nos autos e chegar à conclusão que não houve horas extras, não houve jornada extraordinária, apesar da confissão ficta? Sim. Vejam que a gente começa o inciso 2º falando exatamente dessa prova pré-constituída. Apesar da confissão ficta, eu tenho prova no processo que demonstra o contrário. O juiz pode se valer desta prova sim. Olha aqui o inciso 2º. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta. Apesar da confissão ficta, o juiz pode sim utilizar essa prova pré-constituída. Depois, não implicando cerceamento de defesa, o indeferimento de provas posteriores. Então, olha a grande divisão aqui que o TST faz. Prova pré-constituída se mantém e pode ser utilizada. E as provas posteriores? O juiz pode indeferir? Pode. Já que houve confissão ficta, o juiz pode indeferir todas as provas que forem requeridas posteriormente.
Isso é cerceamento do direito de defesa? Não. O juiz indeferiu as demais provas por não haver necessidade da sua produção. Se eu tenho a confissão ficta, se eu tenho a presunção ali de veracidade do fato, o juiz pode entender que não precisa produzir mais nenhuma prova. A parte não pode alegar aqui o cerceamento do direito de defesa, ok? Se a parte requerer e o juiz indeferir, não é nulidade, não há aqui cerceamento. Agora, galera, a pergunta que fica é a seguinte: e o juiz, diante da confissão, ele pode determinar a produção de outras provas? É diferente da situação anterior. Na situação anterior, a parte requeria, o juiz indeferia. Tá, mas o juiz, se ele quiser, ele pode determinar a produção de outros meios de prova? Olha aqui o que nós temos no inciso 3º da súmula. A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa, somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder-dever de conduzir o processo e, naturalmente, de deferir a produção da prova que ele entender necessário. Ou seja, mesmo com a confissão ficta, o juiz pode determinar a produção da prova que ele entender necessário. Isso nós chamamos em processo de poderes instrutórios do juiz. O juiz defere a prova que entender necessária, mesmo nessa hipótese de confissão. Perfeito? Volto daqui a pouquinho. Bons estudos.